Paz do Senhor, meus amados irmãos, uma noite abençoada para todos nós. Mais uma vez nós estamos aqui para pensar um pouco sobre a Palavra de Deus e ministrar uma palavra aos nossos corações. Quero já de antemão pedir aos irmãos e amigos que compartilhem essa mensagem para nós podermos estar juntos divulgando a Palavra do Senhor de tal maneira que um número grande de pessoas possa estar ao mesmo tempo sendo abençoado com a porção da Palavra de Deus. Amém? Então, se você tem acompanhado as nossas mensagens, dá o seu like e compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas no nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, pensarmos sobre a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 27, o versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Barrabás: qual quereis que vos solte? Jesus, Barrabás, ou Jesus chamado Cristo? Então, todos nós conhecemos e sabemos sobre essa palavra, né? Sobre esse texto. Jesus está sendo julgado, o amutinador, o bandido chamado Jesus Barrabás está preso e nesse momento Pilatos tem essa feliz ideia no pensamento dele de soltar um e crucificar outro. E parece que ele teve esse pensamento diante da figura dos dois personagens. Todos os dois tinham o mesmo nome. Um era Jesus Barrabás e o outro era Jesus, o chamado Cristo, como o próprio texto diz. Vocês querem que só qual o Jesus? E nesse momento, você sabe muito bem que isso tudo está acontecendo na madrugada. Então Caifás e o Sinédrio reuniu pessoas, pagou pessoas para poder mentir acerca da vida de Jesus, das coisas que Jesus fez, ou buscando, né, no interesse de destruir, de matar Jesus Cristo. E o povo que amava Jesus, o povo que servia Jesus, o povo que andava com Jesus, acompanhando os milagres, nesse momento possivelmente estava dormindo, porque tudo isso acontece rapidamente na madrugada, é um complô feito pelo sacerdote para matar Jesus na madrugada, sem que ninguém descobrisse, sem que ninguém soubesse. E quando amanhece o dia, então, a sentença já havia sido dada, já havia sido feita. E eles soltaram, então, o povo escolheu soltar Jesus Barrabás e escolheu crucificar Jesus, o chamado Cristo. E a gente pode fazer uma aplicação, né, dessa palavra, desse texto, espiritualizar esse comentário, essa expressão da fala de Pilatos: quem vocês querem que eu solte? Então nós podemos pensar naquilo que nós somos, naquilo que nós temos e na nossa estrutura. No primeiro ponto, nós somos seres humanos e nós temos a tendência a fazer aquilo que é ruim, aquilo que é mal. Logo, dentro desse parênteses, nós temos um Barrabás, um Jesus Barrabás dentro de nós. A nossa estrutura humana é que cabe fazer o mal e que está propícia sempre ao erro, ao engano. Nossa tendência é pecaminosa, porque o pecado já está em nós. E existe agora, quando nós aceitamos a Jesus, o Jesus chamado Cristo, que é o libertador, que é o purificador, que é o restaurador, o renovador da nossa vida, da nossa alma, do nosso corpo, que está objetivando possuir, então, a direção da nossa vida, a direção do nosso ser, se nós
assim fizermos, se nós dermos essa oportunidade a Jesus, que habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Então, se nós soltarmos Jesus, coisas boas vai acontecer. Se nós soltarmos Barrabás, é destruição total e completa. É um aspecto espiritual dessa fala. Mas eu quero pensar com os irmãos sobre esse momento histórico na vida do povo de Israel e na vida de Roma. Porque quando o texto diz, portanto, estando eles reunidos, disse Pilatos, quem estava reunido era um grupo de Roma e um grande número de judeus. Como já disse antes, os sacerdotes, né, pagaram uma multidão para mentir acerca da vida e das coisas que Jesus estava fazendo, para condená-lo à morte. E hoje, meus amados irmãos, apesar desse fato ter acontecido há uns 2000 anos atrás, mas hoje nós estamos vivendo exatamente esse ponto. Nós temos, infelizmente, valorizado pessoas que praticam o mal, que fazem o mal, que vivem para o mal e largando ou abandonando pessoas que querem o bem e que fazem o bem. Então é uma questão, infelizmente, que a raça humana não se dá conta para perceber o mal que tem feito para si mesmo, para a sua parentela, para a sua comunidade, para a sua região, para o seu país, para o seu estado. Nós temos, infelizmente, agido de forma completamente errada. Nós temos valorizado quem não deve ter o devido valor que nós temos dado e temos desvalorizado aqueles que verdadeiramente deveriam ser valorizados por nós. Isso a gente vê no resultado de eleições políticas, isso a gente vê no meio de empresas, o conflito pessoal, individual, dentro de grandes organizações estatais e não estatais, governamentais e não governamentais, por causa de ação de pouca reflexão. Infelizmente, nós brasileiros nós temos uma dificuldade de assimilar a história. E nós não gostamos de história, o brasileiro não gosta de história. Porque não gosta de história, vive sempre errando no mesmo erro. Então é uma reflexão que eu quero deixar para os irmãos, nós lembrarmos de que eram dois Jesus. O Jesus Barrabás, que estava preso, porque era um ladrão, era um salteador, era um amotinador, era um mau elemento. Era um Jesus, filho do pai, Barrabás, filho do pai, era um Jesus que praticava as coisas ruins. E o outro Jesus, o chamado Cristo, foi aquele que veio para salvar, que curou, que ressuscitou, que fez vários milagres. A Bíblia Sagrada não registra todos os milagres que Jesus fez, mas ele fez vários milagres, abençoou um sem número de pessoas, curou um sem número de pessoas, deixou uma palavra de paz, de conforto, de libertação, de salvação para um sem número de pessoas. Até hoje nós vivemos as palavras de cura e de libertação de Jesus. Porém, aquela comunidade, aquele povo preferiu o Jesus Barrabás, o salteador, o amotinador, o ladrão, o assassino, a escolher Jesus, o manso, o puro, o santo e o salvador das nossas almas. Então fica esse pensamento, essa reflexão para nós. Quem nós temos escolhido para direcionar nossas vidas? Quem nós temos escolhido no ambiente que nós temos de trabalho, na igreja? Quem nós temos escolhido como amigos verdadeiros, como irmãos, como aqueles que nós podemos confiar, de oração, de comunhão dentro da nossa casa?
quem nós temos trago para a nossa vida pessoal o Jesus Barrabás, o amotinador, o brigão, o ladrão, o bandido, o perigoso, ou o Jesus chamado Cristo, aquele que traz paz, aquele que traz vida. Vamos fazer essa reflexão e vamos permitir que o Espírito Santo nos ilumine e que nos dê uma voz de autoridade para repreender tudo e todos aqueles que, em nome de homicídio, de morte, de destruição, de intriga, de contenda, de briga, venham ao nosso encontro, que o Espírito Santo possa repreender em nome de Jesus. E que todos aqueles que venham em paz, em graça, em virtude, amor, para somar, que eles possam ter os caminhos livres para chegar até nós. E então nós temos uma vida de comunhão e graça. Claro que a própria Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas o contexto diz, mas tenha bom ânimo, porque Jesus, ele diz, eu venci o mundo. Então, que nós possamos ter esse discernimento de saber quem nós realmente temos ao nosso lado e quem nós queremos ao nosso lado para nosso dia a dia, para o nosso aconselhamento, para o nosso viver diário. Se o Jesus Cristo chamado Cristo ou o outro. Né? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos encher de graça, de renovo, de paz, e que a nossa vida seja uma vida pautada na palavra de Deus, que a nossa vida seja uma vida renovada, restaurada pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, enquanto nós buscamos a face do Senhor através da palavra de Deus, enquanto nós estivermos buscando em oração, que o milagre do Senhor possa estar atuando e enchendo nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos filhos e netos, toda a nossa parentela, da sua misericórdia, da sua bondade. Fica, meu irmão, na paz do Senhor, minha irmã, na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.